Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Olá, eu sou Angélica Hellish. Eu estou aqui para conversar um pouco com você hoje sobre o filme O Poço 2. Aproveitar para trazer algumas questões sobre o Poço 1, que saiu em 2020, né? O Poço 2 saiu agora recentemente pela Netflix, é do diretor espanhol o Galder Gaztelu Urrutia, que eu posso estar pronunciando corretamente no nome dele. Esse filme ele traz algumas características muito interessantes. Ele é um filme que ele tem uma questão social, né? Você vê que tem um recorte ali, uma das frases que eu acho que é mais icônicas, ela é sempre recordada aqui do filme, que nenhuma mudança é espontânea, né? O filme, ele trata, né, para quem não conhece, eu vou falar de alguns spoilers, óbvio, né? Mas ele trata sobre uma prisão vertical que ela tem mais de 333 andares. Cada andar abriga dois detentos e desce e sobe uma plataforma. A plataforma ela desce com muita comida, né? E claro, tem possibilidade dessa comida não chegar a todos, né? No primeiro filme, a gente tem acesso a um homem chamado Goreng, né? Ele vai descobrir que o parceiro dele é um velho, né? Que é um velho muito estranho, meio metódico. Cada pessoa pode entrar na prisão com um objeto. O Goreng, que eu lembro, escolhe um livro, o velho escolhe uma faca, né? A gente até lembra que na época tinha aquelas facas guinso, né? E tal, e parece que o velho fala alguma coisa sobre isso, de faca guinso, né? Olha, O Poço 2 é um filme que você vai ter uma continuação dos eventos que acontecem no Poço 1. Então, eu acho que é importante a pessoa, na verdade, já ter assistido o Poço 1 para poder estar embalado ali. Eu sei que quando as pessoas viram, né? Eu mesma eu não tô tão antenada assim para saber que estão produzindo o Poço 2. Para mim foi uma surpresa quando alguém colocou no Blue Sky assim, olha, já saiu o Poço 2. Eu falei, caramba, eu não sabia nem que estava saindo, né? E o caso aqui é que esse poço, né, ele tem negócio assim que você tem uma discussão profundamente social, né? Porque se você tem uma plataforma que desce muita comida nessa plataforma e que se cada um pegasse um pouco da comida ou pegasse somente o necessário para sobreviver, estamos falando do poço um, você teria ali, então, uma possibilidade das pessoas lá abaixo conseguirem também sobreviver, né? Aqui fica um questionamento muito óbvio, né? Sobre redistribuição de riquezas, né? A gente assistiu o Poço 1 na época de pandemia. Ele estreou em 2000, foi produzido em 2019, aqui no Brasil veio em 2020, e 2020 é quando a pandemia ela realmente, né, desgraçou não somente o Brasil, como o resto do planeta. Mas muita gente assistiu, foi um dos filmes mais assistidos e mais comentados. Então a gente fica pensando assim, obviamente queriam fazer uma continuação, né? E as pessoas têm um pouco de ranço, né, por continuação. Eu acho que certas continuações dão certo e eu vou poder falar para vocês aqui um pouco, talvez com um pouco de spoilers, por que que o Poço 2 é uma continuação que é importante e é uma continuação que ela abre um leque de um assunto que fica, que não foi esgotado. Eu penso até que talvez não seja esgotado, seria importante talvez ter uma série sobre isso, não teria problema nenhum, a meu ver. Mas vamos lá então falar sobre o Poço 2 aqui, que foi lançado pela Netflix recentemente. Nesse Poço 2 aqui, você vai ter, enquanto no Poço 1 era um cara, era o Goreng, né, que era o um dos protagonistas, né, ele, o velho e várias figuras, né, de vários andares diferentes. Aqui você vai ter então uma mulher, né, que vai ser a protagonista, uma mulher e um cara, assim, um cara meio sabe essas figuras meio nervosas, meio brabas, assim, o cara dá um certo medo dele, né? Ele, pelo menos, tem os relatos e as entrevistas, né? Tem várias entrevistas logo no começo do filme. As pessoas sendo perguntadas, o que que você gosta de comer? Como se pergunta também no primeiro filme, né? Qual é a sua comida favorita?
né? Que a gente sabe que uma dessas comidas vai descer na plataforma, né? Aí tem a moça que ela fala que ela, não sei se ela é vegana ou vegetariana, são os bolinhos que o namorado dela fazia. Aí o cara que é super brabo, parece né, o estereótipo do Red Pill, a pessoa perigosa, ele fala que é muito perigoso, ele fala que gosta de pizza, ele fala assim, se por um acaso não me derem a pizza, eu vou ficar nervoso, vou ficar bravo. Então ele é uma figura um tanto quanto caricata e vai se desconstruindo no decorrer do filme, essa figura, né? E a moça também, né? Depois a gente vai saber mais detalhes sobre ela. E a coisa aqui nesse poço aqui, que é muito interessante, que você não tem um recorte exato de que se essa história é uma continuação, né? Vamos colocar assim, não tem uma linha temporal muito exata aqui. Você não sabe se nessa história ela é antes do primeiro filme ou depois, porque é um recorte de uma das realidades desse poço infernal. Nessa realidade desse filme aqui, dessa continuação, você tem as pessoas que existe uma espécie de tentativa, né, de distribuição da comida de maneira mais justa, né? Ali falam que tem umas figuras que tem um guru, né? Eu até pensei que esse guru, ele era o cara lá do primeiro filme, Goring, né? Falei, caramba, será que o cara virou um guru, né? A gente sabe o que aconteceu no primeiro filme, né? Que ele resolve descer, né? Tem a coisa da panacota, né? Para quem assistiu, né? Que é um doce que eles fazem questão de mandar uma mensagem com esse doce, essa panacota, mas ela é intocada, né? Agora você imagina uma prisão violentíssima, com as pessoas desesperadas por fome, como é que chegaria essa panacota? Teria que eles descerem, né? Desce ele, mais um cara, né? Que se une a ele. E eles vão ameaçar as pessoas com porrada, né? Para ninguém comer, né? E tal. Então, é meio que a discussão também aqui, pelo que eu vejo, é uma coisa de também temos os nossos valores e tal, é importante que haja redistribuição dessa comida, mas ter que ser na base da porrada, né? Aqui no Poço 2 você tem um guru, tem os caras que são os pacifistas, tem os caras. Existe muita violência para poder manter de alguma maneira essa sociedade. Tem até um momento que o cara lá, um cara que ele é cego, ele fala assim que é somente através do terror que ele pode conseguir uma sociedade mais justa. E isso também é uma interessante, né? Isso aí traz uma ótima discussão, um ótimo alerta para a gente, da gente pensar que, caramba, né? Esse cara tá falando que ele vai ter paz se por um acaso ele explodir cabeça, né? Então, aqui, essa moça, você vê que ela vai estar justamente na cela com esse cara, com essa figura forte, muito perigosa, muito marrenta. Uma hora ele fala que ele é um acadêmico, outra hora você descobre que ele é um derrotado, e por aí vai, né? Tem várias questões que valem a pena, talvez, de você assistir aqui no Poço, né? E essa moça, ela basicamente, ela vai aos poucos descobrindo outras nuances dessa figura, né? Uma coisa que ele parecia, ele não era exatamente. Meio aquele negócio, né? O cara tem um discurso de violência, um discurso da, né, tipo assim, ser um cara corajoso, ser um cara perigoso, e será que ele é isso tudo aí, né? Quando ele se defronta a essa realidade, aonde que logo no começo tem alguém dando um sermão, falando assim, que as regras mudaram, né? Nesse segundo filme, as pessoas falam assim, olha, qual que é a sua comida? Qual que é a comida que você escolheu? Aí o cara fala, eu escolhi pizza, elas são os bolinhos veganos. Então, basicamente, você só pode comer pizza ou os bolinhos veganos, entendeu? Existe ali um acordo que se as pessoas comerem das outras comidas ou se empanturrarem, aí vão ser pacificadas, né, por esses caras aí que vão descer. Tem um cara que é o líder e vai rebentar, né, e são punições severas, são punições de todos os tipos, não somente relacionadas à comida, à obediência. Então, na verdade, acaba sendo um estado muito autoritário e muito perigoso, né, dentro dessa sociedade aqui, que você fica se perguntando, né? Eu acho que a maior pergunta que o primeiro filme tem é assim, poxa, por que as pessoas não estão deixando comida para que as outras possam sobreviver? Porque se cada um comer somente ou o suficiente, ou no caso aqui nesse filme, o seu prato, existe possibilidade.
mas claro que isso tudo vai dar muito problema. Tem a questão de que, vamos supor aqui, né? Isso é interessante. Se por um acaso você escolheu um prato ridículo, né? A pessoa pergunta para você ali na entrevista, fala assim: ah, eu gosto, sei lá, de pizza, que nesse cara. Você só vai poder comer pizza. Então, obviamente, o nosso organismo, a gente precisa de toda a pirâmide alimentar, a gente precisa de vegetais, de cereais e por aí. Então, as pessoas precisam ter vários tipos de alimentos, né? Então, não dá para ser uma coisa assim tão, olha, se você não comer a tua pizza, tu vai tomar porrada. E você tem que negociar com as outras pessoas. Se o cara do andar de cima quiser trocar com você, aí sim é aceito, né? Mas claro que isso daqui parece muito simples, né? Para um filme que eu acho que o segundo filme ele é bem complexo também, porque, na verdade, essas figuras autoritárias aí que elas estão pregando que vocês vão ter que dividir os seus alimentos ou você vai ser trucidado, amarrado. Tem uma moça que depois mais para frente eles amarram ela na plataforma, então dá a entender, amarram ela nua, né? Então dá a entender que ela é destruída até chegar, porque são mais de 333 andares e tem o fundo, né? Como o Goreng chegou, que no final não tem nada, né? Parece um túnel, né? O fundo do poço. Então, quando eu fui assistir esse segundo filme, eu pensei assim, o que será que ele pode trazer daqui de discussão, né? E eu achei, sinceramente, que ele trouxe bastante coisa, né? Ele trouxe uma discussão, como no primeiro ele traz a discussão da ganância, né? De você não querer dividir, né? De por que o mundo não é mais igualitário. Aqui no segundo, ele se pergunta que se o poder, tipo assim, o poder corrompe as pessoas num nível que você consegue transformar a realidade miserável das pessoas em uma realidade pior ainda, né? Porque esses caras aí que são chamados os igualitários e tal, cada um tem o seu, né? Os pacificadores, tem o cara que é o guru, que diz que ele tirava pedaços de si mesmo para alimentar as pessoas, para não precisar, sabe? Isso aí tem maior cara de ter virado lenda, mito. Poxa, é um leve spoiler, mas eu fiquei com a coisa de pensar nessa linha temporal, porque tem um momento que o velho do primeiro filme aparece. Quando você vê o velho, né, o que falava óbvio, né, você fala, what? Né? Você tá aí? Como é que o senhor tá aí, né? O senhor não tinha morrido já no primeiro filme, né? Como é que foi? E aí você tem ali, então, um velho, né? E fala, como assim, né? Então, o Goreng, será que ele nem sequer apareceu, né? Então, você fica curioso relacionado a isso, né? E aí eu queria fazer um link aqui, né? Se fosse possível, eu vou deixar algumas imagens aí, porque tem um filme brasileiro que já comemorou seus 35 anos, né, que é o filme Ilha das Flores, né, um curta, né, um média-metragem, né, o Jorge Furtado faz uma história que é muito interessante, toda a colagem, que o filme ele é esteticamente muito interessante para quem nunca assistiu, né, os professores costumam sempre falar desse curta aqui, né, esse filme é de 89 e ele relaciona aquele negócio de esse aqui é um tomate, né, toda a trajetória desse tomate até ele ser vendido no mercado, ele ser escolhido, depois ele estragar, ele parar no lixão e as pessoas que se alimentam nos lixões, né? Então você tem aqui no Ilha das Flores, que eu acho interessante, porque se você tem toda essa questão social, gore, violenta aqui no Poço, eu acho que você relacionar com questões né, da nossa realidade, para você poder concatenar as suas ideias, eu acho muito importante, né? Nesse filme aqui do Jorge Furtado, você vai ter a desconstrução de toda essa realidade, né? Do que é o capitalismo, do que é você jogar as coisas fora, às vezes o descarte que ele é feito de maneira incorreta, e as pessoas que vivem disso, entendeu? Que moram nos lixões, que residem lá, que se alimentam de coisas jogadas fora. Então, se você tem aqui o horror num filme, né, ficcional do Poço, onde você tenta imaginar
quando essa plataforma chega lá embaixo, né, com o mínimo de comida ou só ossos, né? Tem certos momentos no filme, tanto no primeiro como no segundo, que você vê os pratos vazios, né? Não tem nada, não tem sequer ossos, né? Então as pessoas se alimentam de literalmente tudo, né? Que cai. Então é claro que é interessante colocar uma questão aqui, ainda mais que a gente vive um momento no Brasil, onde a pobreza extrema, né, ela vem sendo reduzida e tal, e depois da pandemia, no mundo também, mesmo assim, não é uma coisa geral, né? Devagarinho as coisas foram melhorando, né? E depois vão piorando, né? Conforme vão entrando governos de extrema direita, né? Mas aqui no Brasil a gente tem tido melhoras, né? Então eu acho que essa discussão ela é sempre muito bem-vinda. Eu sempre gostei muito disso do terror. Ele vira associado também a questões sociais de debate. Então, se você tiver na dúvida, né? Se você tiver na dúvida, você não assistiu o Poço 2, se vale a pena assistir, eu te digo que sim, né? Seja pelo roteiro, que é muito intrigante, seja pela atriz, a Milena Smith, né? E outros atores em cena também. O Rovik, né? Que é justamente esse cara, né? Com cara de bravo. Então, vale muito a pena. As atuações são ótimas, o roteiro continua muito sagaz, muito gore, né? E a certo momento, assim, você fica se perguntando, você fala, nossa, cara, vira uma história que sinceramente, né, você fala para onde essa história vai, né? Eu gostaria aqui, enquanto uma pessoa muito curiosa, como eu sou, de que houvesse possibilidade, que sei lá, de que houvesse mesmo uma série sobre o Poço, né? Eu sei que isso é quase impossível, né? Mas eu queria conhecer mais sobre esse universo. E eu sempre achei que essa história tinha uma possibilidade de, por exemplo, você ter ali um, vamos supor assim, um personagem que você ter assim um personagem por vez, né? Vamos supor numa série fosse mostrada um pouco da realidade das histórias de cada personagem, como no Poço 2 aqui é mostrado da moça que é uma artista e também do cara que você vai descobrir depois que é um cara todo errado, um cara todo problemático, um cara que, sei lá, ele é um cara que, na realidade, o único subterfúgio que ele tem é ele ser um falastrão mentiroso mesmo, porque ele é um zero à esquerda total, como muitos são, né? Muito red pill, né? E tal. Acho que o filme até traz essa discussão de certa maneira. Então, ia ser legal, de repente, uma série onde a gente tivesse acesso a outros personagens. Claro que aqui fica a pergunta, né? Uma pergunta muito importante: quem é a administração? Que pessoas são aquelas cozinhando, né? O que é feito dali, né? E são regras muito rígidas, vocês lembram, né? Se você deixa, você ficar com alguma comida lá, começa a aquecer a sala, ou a sala começa a congelar e tal. Então, a administração, todo mundo quer saber um pouco mais da administração. Então, eu tenho aqui a curiosidade de ter também essa perspectiva, né? De saber futuramente, quem sabe, mais sobre essa história. Quem sabe se tiver um Poço 3, né? De qualquer maneira, o Poço 2 aqui valeu muito a pena. Espero que você assista e eu quero saber aqui a tua opinião também. O que você achou? Você já tinha assistido o Poço? Fica na minha cabeça aquela música lá, né? Do Bom Xibom Bom Bom, né? O de cima sobe e o de baixo desce, né? O pobre sempre se ferra, né? E no caso aqui, o pobre se unindo, mas a união sem você ter a solidariedade, né? A razão na frente também não dá certo, né? Tudo que vai para o lado da violência, tudo que precisa da violência para ser mantido, também não dá certo. Então aqui fica uma pequena, né, impressão minha sobre o Poço 2, sobre o Poço 1 também, e a recomendação para vocês assistirem o curta do Jorge Furtado, Ilha das Flores, tá bom? Beijo. Tudo de bom.